Jung e a sombra, o lado que você esconde de si mesmo. Você acredita que conhece a si mesmo? E se eu te disser que a maior parte de quem você é ainda está inconsciente? Carl Jung nos alertou. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Hoje vamos falar da sombra, não como metáfora, mas como um dos arquétipos mais ativos da psique humana. A sombra não é só aquilo que você rejeita, ela é aquilo que você é, mas ainda não tem coragem de assumir. E ignorá-la é viver metade da vida, é ser governado por impulsos que você não entende. Hoje, vamos descer até esse porão psíquico, porque só ali é que começa a verdadeira liberdade. Para Jung, a sombra é a parte da psique que contém tudo o que foi reprimido, esquecido ou nunca desenvolvido. Ela nasce do atrito entre aquilo que somos e aquilo que queremos parecer ser. Desde a infância, aprendemos que certos comportamentos são indesejáveis e, por isso, enterramos esses impulsos. A raiva, o ciúme, a agressividade, a sensualidade, a ambição, a vulnerabilidade. Eles não foram eliminados, foram transferidos para o nosso inconsciente, criando um duplo psíquico que nos acompanha. Esse conteúdo rejeitado forma o que Jung chamou de sombra, aquilo que negamos, mas que é parte de nós. E o mais perigoso? Ela age quando estamos distraídos. Ela se manifesta nos lapsos, nas projeções, nas crises que não conseguimos entender. A sombra não é má, mas é poderosa. E enquanto for inconsciente, ela é autônoma. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. A sombra não desaparece, ela é projetada. Projetamos a sombra em outras pessoas, especialmente naquelas que mais criticamos ou idolatramos. Por que você se incomoda tanto com alguém? Porque certos comportamentos te causam repulsa extrema. Muitas vezes é a sua sombra falando. Isso também existe em você, mas você não suporta ver. A sombra projetada cria inimigos onde só há reflexos. Ela nos faz odiar no outro aquilo que negamos em nós. Isso vale tanto para características negativas quanto para potencialidades esquecidas. Sim, a sombra também esconde dons. Ao projetá-los, você pode passar a admirar alguém intensamente, sem perceber que aquilo já existe, adormecido, dentro de você. Integrar a sombra é quebrar esse espelho. É parar de ver pedaços seus nos outros. É começar a recolhê-los de volta ao seu centro. Na psicologia analítica, a jornada de cura não é apenas resolver traumas. É o processo de individuação, tornar-se quem se é em essência. Mas isso só é possível ao integrar a sombra. Jung foi claro. A iluminação não acontece imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso não significa dar voz à sombra de forma impulsiva, mas reconhecer o que ela guarda. A raiva mal resolvida do passado, os desejos que foram demonizados, os traços que nos tornariam inteiros, mas foram censurados. A sombra confronta o ego. Ela nos obriga a abandonar a ilusão de pureza. Mas só quem atravessa esse confronto chega ao si mesmo, o centro regulador da psique, o símbolo da totalidade. A sombra não é um inimigo, é um portal. Jung também nos alertou sobre o que acontece quando a sombra não é enfrentada no plano pessoal. Ela se manifesta no coletivo. Guerras, massacres, ideologias extremas. A sombra coletiva é formada pelas repressões de uma cultura inteira, e quando ela explode, o ser humano se desumaniza, como se estivesse possuído por algo maior. Esse algo é o inconsciente coletivo atuando sem filtro. Por isso, o trabalho de integrar a sombra é um ato político, ético e espiritual. Quem nega sua própria sombra alimenta as sombras do mundo.
A transformação do mundo começa onde ninguém quer olhar, no abismo interno de cada um de nós. O primeiro passo não é reagir, é observar. A sombra não suporta a luz direta, mas adora ser vista com honestidade. Jung sugeria o uso da imaginação ativa, da escrita, da análise dos sonhos. Tudo que nos conecta ao inconsciente pode trazer a sombra à tona. Escreva sobre suas reações mais intensas. Analise os símbolos dos seus sonhos. Questione as histórias que você conta sobre si. E, principalmente, observe seus pensamentos e sentimentos sem julgamento. A sombra se revela onde há desconforto. Aceitar isso exige humildade, mas também coragem. E quando você começa a escutar essa parte renegada, algo muda. Você deixa de ser uma marionete das emoções reprimidas e se torna um ser humano mais real, mais complexo, mais inteiro. A sombra é um chamado, não ao caos, mas à totalidade. É ela que guarda os aspectos esquecidos da alma. E só ao acolhê-la, nos libertamos da tirania do ego. A integração não é um evento, é um processo contínuo de consciência. É cair, escutar, reaprender, é se ver além da máscara, é parar de fingir e, enfim, viver. Jung nos ofereceu um mapa, mas o caminho é pessoal e só pode ser trilhado com coragem, porque quem encontra sua sombra, encontra também sua luz. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E se conhece alguém que se beneficiaria deste vídeo, compartilha. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é um convite para expandir a consciência e transformar a sua realidade. Agora, se você quiser mais orientação para continuar a sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!